Na costa oeste da Índia, no estado de Gujarat, existe um complexo industrial tão gigantesco que sozinho processa mais petróleo bruto do que países inteiros como Argentina, África do Sul, Noruega ou Austrália conseguem refinar somando toda a sua capacidade nacional. Esse complexo se chama Refinaria de Jamnagar, pertencente à Reliance Industries, e é oficialmente reconhecido como o maior complexo de refino de petróleo já construído em um único local pela humanidade, capaz de processar 1.240.000 barris de petróleo bruto por dia. Neste vídeo, vamos entender como um único complexo industrial consegue transformar petróleo bruto em uma quantidade impressionante de produtos diferentes, desde combustível de aviação até plástico, em questão de horas, e por que essa refinaria se tornou um dos empreendimentos industriais mais estrategicamente importantes de toda a economia global. Vamos começar entendendo a escala física dessa operação. O complexo de Jamnagar se estende por mais de 7.500 acres. Uma área equivalente a aproximadamente 1/3 de toda a ilha de Manhattan. E é, na verdade, composto por duas refinarias distintas, construídas lado a lado, funcionando como uma única operação integrada. A primeira unidade, comissionada em 1999, foi projetada principalmente para abastecer o mercado doméstico indiano, com capacidade de 660.000 barris por dia. A segunda unidade, concluída em 2008, dentro de uma zona econômica especial, adiciona 580.000 barris adicionais por dia, voltada quase inteiramente para exportação internacional. Vamos entender agora, passo a passo, o que realmente acontece com o petróleo bruto assim que ele chega à refinaria. A primeira etapa fundamental de qualquer refinaria de grande porte é a destilação atmosférica. Um processo baseado em um princípio físico relativamente simples. Diferentes componentes presentes no petróleo bruto possuem pontos de ebulição distintos. Ao aquecer o petróleo bruto dentro de uma torre de destilação gigantesca, os componentes mais leves, como o gás liquefeito de petróleo e a nafta, evaporam primeiro e sobem até o topo da torre, enquanto componentes progressivamente mais pesados, como o querosene, diesel e óleos combustíveis, condensam em diferentes níveis intermediários da estrutura, e os componentes mais pesados de todos permanecem no fundo, na forma de um resíduo espesso conhecido como resíduo atmosférico. Esse resíduo mais pesado, ao invés de ser descartado, segue para uma segunda torre, chamada de destilação a vácuo, na qual a pressão é reduzida drasticamente, permitindo que componentes ainda mais pesados evaporem e sejam separados em temperaturas mais baixas do que seria necessário em pressão atmosférica normal, evitando a decomposição térmica indesejada desses componentes extremamente pesados. Mas a verdadeira genialidade econômica da refinaria de Jamnagar está justamente na capacidade de transformar até os componentes mais pesados e mais baratos do petróleo bruto, incluindo variedades consideradas azedas ou pesadas, que muitas outras refinarias ao redor do mundo simplesmente não conseguem processar de forma economicamente viável, em produtos extremamente valiosos e refinados. Isso é possível graças a um conjunto de unidades de conversão extremamente sofisticadas, incluindo o maior craqueador catalítico fluido já construído no mundo. Vamos entender como funciona esse equipamento específico. O craqueamento catalítico fluido é um processo no qual frações pesadas do petróleo, que teriam pouco valor comercial em sua forma original, são aquecidas a temperaturas extremamente altas e colocadas em contato com um catalisador especial, um material granulado extremamente fino, capaz de acelerar drasticamente reações químicas que quebram moléculas grandes e pesadas de hidrocarbonetos em moléculas menores e muito mais valiosas, como gasolina de alta octanagem e gás liquefeito de petróleo. Complementando essa unidade, a refinaria também opera outros processos de conversão extremamente avançados, incluindo unidades de coqueamento, capazes de processar os resíduos mais pesados e menos valiosos de todo o processo de destilação, transformando-os em combustíveis adicionais e em coque de petróleo, um subproduto sólido rico em carbono, e unidades de alquilação, responsáveis por combinar moléculas menores em compostos maiores e mais valiosos, especificamente otimizados para maximizar o número de octanas da gasolina final produzida. Um dos aspectos mais fascinantes de todo o complexo de Jamnagar está na sua integração direta com uma operação petroquímica de proporções igualmente monumentais. Diferente de muitas refinarias tradicionais que produzem principalmente combustíveis,
Jamnagar incorpora diretamente em seu processo produtivo unidades adicionais capazes de transformar subprodutos do refino em matérias-primas petroquímicas extremamente valiosas, como o paraxileno, um componente essencial na fabricação de fibras de poliéster, e polipropileno, um dos plásticos mais utilizados em praticamente todos os setores da indústria moderna. Essa integração inclui também o maior craqueador de gás residual de refinaria já construído no mundo, uma unidade específica capaz de aproveitar gases residuais, gerados naturalmente durante outras etapas do processo de refino, que em operações menos sofisticadas seriam simplesmente queimados ou descartados, convertendo-os em etileno, um dos blocos de construção mais fundamentais de toda a indústria petroquímica global, com uma capacidade de 1.700.000 toneladas métricas produzidas anualmente apenas nessa unidade específica. Vale destacar também que a refinaria opera sua própria planta de gaseificação de petcoke, um processo capaz de converter o coke de petróleo, um subproduto sólido considerado de baixo valor em muitas outras operações ao redor do mundo, diretamente em gás de síntese, posteriormente utilizado como matéria-prima adicional para a produção de mais produtos petroquímicos, uma estratégia que reduz significativamente a dependência de gás natural liquefeito importado, além de aproveitar economicamente praticamente cada fração do barril original de petróleo bruto processado. Do ponto de vista puramente logístico, um complexo dessa magnitude depende de uma infraestrutura extremamente sofisticada de recebimento e distribuição, terminais marítimos especializados, capazes de receber os maiores navios petroleiros do mundo, descarregam continuamente petróleo bruto proveniente de diferentes fontes globais, enquanto terminais de exportação despacham simultaneamente combustíveis refinados e produtos petroquímicos para mercados internacionais, principalmente Estados Unidos e Europa, através de uma frota extensa de navios especializados. Vale destacar que toda essa operação industrial extremamente complexa depende de sistemas avançados de controle de processo, monitorando continuamente temperatura, pressão e composição química em milhares de pontos diferentes ao longo de toda a planta, através de salas de controle centralizadas, onde engenheiros supervisionam constantemente o funcionamento sincronizado de dezenas de unidades de processamento distintas, garantindo que o fluxo contínuo de petróleo bruto seja transformado, com eficiência e segurança absolutas, em toda essa variedade extensa de produtos finais. Do ponto de vista da construção original, o complexo inteiro foi erguido em um prazo notavelmente curto, considerando sua escala monumental. A primeira refinaria foi construída em apenas 30 meses, um recorde de velocidade extremamente impressionante para um empreendimento industrial dessa magnitude, exigindo a coordenação de milhares de trabalhadores e centenas de empresas de engenharia especializadas, trabalhando simultaneamente ao longo de todo o processo de construção. No fim das contas, o complexo de Jamnagar representa um dos exemplos mais extraordinários de como a engenharia química, a integração industrial e a logística internacional podem se combinar em uma escala verdadeiramente monumental, transformando uma vila de pescadores costeira, décadas atrás praticamente desconhecida, em um dos epicentros mais importantes de toda a indústria energética global, processando incansavelmente, gota a gota, o petróleo bruto que sustenta o transporte, a indústria e a economia de praticamente todo o planeta.